Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, graças e paz, muito bom dia. Quero chamá-las a Mateus. Você pode abrir para Mateus, capítulo 4. Com isso, eu já aproveito para dizer, já faz algum tempo que a gente está gravitando em torno dos textos de Mateus, capítulo 5, 6, 7, e agora nós vencemos uma leitura muito proveitosa no livro de Provérbios, e a próxima leitura que nós teremos de modo comunitário do texto bíblico é exatamente do Evangelho segundo Mateus. Então, se você quiser, participe com a gente tem um grupo no WhatsApp, aqueles que porventura ainda não participam e se interessem, só conversa com a gente depois que a gente te insere lá também. É extremamente proveitoso, altamente edificante. Então, você pode abrir para Mateus, capítulo 4. A gente está numa jornada de discernimento, a gente está fomentando a consciência, nesse caso, da necessidade de oração. Então, eu vou chamá-los exatamente para fazermos isso, orar. Não dá para conversar sobre oração sem orar, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós estamos todos reunidos aqui nessa manhã. Nós estamos empenhados em estarmos presentes no presente. Então, em sendo assim, Pai, nosso único desejo, de fato, é continuar ouvindo a Tua voz. Para tanto, a gente te pede que nada, nem ninguém venha nos distrair, pelo contrário, que a gente possa se abandonar inteiramente ao ouvir. É o que nós queremos. Portanto, inclina os nossos ouvidos para continuarmos nos apetecendo da Tua voz. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Quando a gente lê o texto sagrado, a gente precisa ter em mente que a Bíblia é uma narrativa que aponta para uma pessoa. A pessoa por excelência que o texto sagrado aponta é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente lê o texto com isso em mente, fica bem mais difícil de errar. A gente saber que a Bíblia aponta para essa pessoa por excelência que é Cristo Jesus. Por que isso é importante? Além de tudo que eu já venho dizendo. Porque me lembro do Blaise Pascal, quando ele falou que nós só conhecemos a Deus através de Cristo e só também nos conhecemos através de Cristo. Por isso que eu não tenho frase melhor do que aquela que os nossos irmãos do Congresso de Lausanne de 1974 cunharam, que é: em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser. Então a gente resolve duas coisas quando a gente olha para Jesus de Nazaré. Se a gente tem dificuldade em saber como Deus é, qual a expressão exata do ser de Deus, basta olhar para Jesus de Nazaré, está tudo resolvido. Deus deixa de ser abstrato, entendeu? Está encarnado em Cristo Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ponto. Poxa, mas eu não sei, agora que eu sou salvo, como o Anderson veio aqui e disse no início, eu não sei agora que eu sou salvo, como é que eu devo ser? Aí você fica procurando modelo, entendeu? O problema dos modelos que você procura que não é Jesus é que eles têm falhas, entendeu? E aí, se esse modelo te decepcionar, você fica muito triste. Por exemplo, lembro de alguém dizer que é um problemão você conhecer, entre aspas, os seus ídolos, entendeu? Porque pode ser que a pessoa não represente aquilo que você achou que ela é. Isso é horrível, entendeu? Por exemplo, eu sou das artes, assim, ando de skate, gosto de música, essa coisa toda. Eu não tenho autógrafo de ninguém, tenho foto com ninguém, nunca quis ter. Não tenho, nunca tive essa vontade,
entendeu? Uma vez eu me lembro que eu estava no campeonato, primeiro X Games que teve no Brasil, e aí o camarada em cuja loja eu trabalhava, né, cara, ele foi querer fazer uma média comigo, me chamar para tirar foto com o cara, achando que eu ia gostar. Só que, para não deixá-lo constrangido, eu fui tirar foto com o cara. O negócio foi tão engraçado que pareceu que o cara que era famoso estava tirando foto comigo. Porque a minha postura não era de que, tipo assim, eu tô... Não, meu irmão, o cara sabe lá quem eu sou. Entendeu? Esse é o ponto, porque se eu entendi o que o Keco está falando, tem que ver com isso também, entendeu? Você pega uma foto com alguém famoso e posta no seu. Então, você que está com famoso, mas o cara não sabe nem quem você é, pá. Entendeu? Então não faz sentido, nunca fez sentido isso para mim. Nunca fez, nenhum. Não tenho foto com ninguém, entendeu? Não tenho autógrafo de ninguém. Já dei, mas eu não tenho, não, entendeu? Se quiserem tirar foto comigo, tá tudo certo, mas eu não faz a minha cabeça, entendeu? Então, desde sempre foi assim. Quando eu conheci Jesus, aí que piorou tudo, entendeu? Aí acabou, geral. Então, de fato, o modelo por excelência é Cristo Jesus. Ele é o parâmetro. Então, a gente não tem a menor possibilidade de conhecer Deus a parte de Jesus e tampouco conhecer-se a si mesmo a parte de Jesus. Então, quando você olha para Jesus de Nazaré, em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser. Então, agora eu tenho meu parâmetro absoluto. Se eu quiser me comparar com alguém, eu me comparo com Cristo Jesus. Rapidinho fica resolvido. Porque se eu não fizer isso, eu me comparo com A e B, e aí é lógico que em algum momento eu vou me sentir melhor. Porque o nosso problema é esse: a gente esquece que a gente é pecador e fica procurando um pecador que está mais pecador do que eu. Porque enquanto houver um pecador que está pecando mais do que eu estou de boa. Entendeu? Por isso que eu já disse a vocês, só vou relembrá-los, que a sociedade sempre precisa de um maluco do momento. Entendeu? Sempre precisa ter um maluco do momento. Porque se cessarem os malucos do momento, a gente fica muito exposto. Aí eu preciso resolver o que eu preciso resolver. Como eu não estou querendo, eu preciso sempre que haja alguém fazendo mais feio do que eu. É simples assim. Quando a gente percebe isso, cara, que negócio interessante. Então, a parte de Jesus, que é o modelo por excelência, não há possibilidade nem de se conhecer a Deus, nem tampouco nos conhecermos. Bom, se Jesus é esse parâmetro absolutamente confiável, a ideia que eu tenho, e estou dando continuidade, para a gente aprender o máximo possível acerca de oração, é observar, por exemplo, a vida de oração de Jesus e a oração na vida de Jesus. Impressionante, se ele é o modelo. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Por uma coisa que me toca profundamente, que é o desperdício, entendeu? Eu aprendi com Jesus que ele é contra o desperdício. Se você, por exemplo, pega o texto da primeira multiplicação dos pães e peixes, quando termina, você sabe que sobejou, foi uma fartura absurda, 5 pães, na verdade, 2 peixes, 7 elementos, deu para alimentar no mínimo 15 mil pessoas. E ao término de tudo isso, Jesus diz assim: recolham-se todos os pedaços para que nada se perca, para que nada seja desperdiçado. E o final disso tudo é uma equação incrível, que sobraram 12 cestos cheios. Até hoje, nunca consegui explicação para que eu pudesse entender o que aconteceu. 5 mais 2 igual a 7. Divide para 15 mil, sobra 12 inteiros. Nem o melhor estudante para o Enem sabe responder esse negócio. Entendeu? Não dá para entender. Agora, o ensinamento é esse. Deus está pronto para multiplicar aquilo que nós, em santa obediência por fé, estamos dispostos a dividir. Entendeu? Olha que negócio interessante. Então, Deus sabe fazer esse negócio. Então, Jesus é contra o desperdício. Desperdício, você sabe, é essa ação ou efeito de desperdiçar, de não aproveitar da maneira como deveria. É falta de proveito, é perda. Entendeu? Com Deus isso não pode acontecer. Então, uma maneira que eu percebo da gente não desperdiçar, não ter falta, não desprezar, não aproveitar da maneira como deveria, é tão somente se a gente orar. Se não orar, não acontece. Por quê? Porque toda hora, a hora toda, a gente está passando por inúmeras experiências de oportunidade. Só que você tem que estar linkado, você tem que estar ligado, senão você não pega. Você não vê que o negócio está configurado para aquele momento. Então, se não orar, passa. E ninguém melhor do que Jesus de Nazaré para estar habilitado para nos ensinar sobre isso. Porque, a despeito da absoluta intimidade que ele desfrutava com o Pai, Jesus era um homem de oração.
E é interessante pensar nisso. Olha como eu construí a frase. Jesus é um homem de oração. Por quê? Se a gente não tem as compreensões acertadas acerca de Jesus de Nazaré na sua encarnação, é muito provável assim que a gente descambe para o pensamento de que Jesus fez só o que fez porque ele era Deus. E esse é um problema para nós, porque nenhum de nós o é. Muito embora a gente tenha pretensão de sê-lo, né? Entendeu? A gente não é, mas tem pretensão. Então, você vai sair com essa. Ah, mas Jesus é Deus. Não. Por exemplo, se você vem comigo, antes de lermos Mateus 4, você pode vir comigo em Atos, capítulo 1. Eu vou adiantar uma matéria que a gente ainda vai conversar em dias futuros, se Deus quiser, mas vou te adiantar porque é pertinente para o momento. Atos, capítulo 1, leia os versos 1 e 2. Melhor, vou ler até o versículo 3, por causa do ponto e vírgula, não é bom parar nele. Então é assim, ó. Atos, capítulo 1, entre os versos 1 e 3, diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, é o Lucas que está escrevendo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Observe que os verbos, na nossa lógica aqui ocidental, estão trocados. Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui no Ocidente, a gente se mete a ensinar o que não faz. Aí já dá problema. Isso a gente não aprende com Jesus. É só observar a posição dos verbos. Até o dia em que foi recebido em cima, ou seja, depois que ele ascendeu da terra, depois da ressurreição, depois de ter dado mandamentos, observe essa parte, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. Sobre essa parte dos apóstolos que ele escolheu, eu vou conversar com vocês, se Deus quiser, no próximo encontro. Mas note isso, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Aqui é o segredo da vida de Jesus. Que tipo de ser humano é Jesus de Nazaré? Alguém absolutamente rendido ao Espírito Santo. Jesus nunca ofereceu nenhum tipo de objeção ao comando do Espírito Santo. Isso é um modelo para nós. Então, para ele saber qual era a agenda do dia, ele conversava com o pai dele. E absolutamente rendido e pleno do Espírito Santo, não era difícil fazer o que devia. Simples assim. Qual é o nosso problema? Aí já entramos nele, né? Falta de oração, entendeu? Não plenitude do Espírito e por aí vai. É só ladeira abaixo. E aí as oportunidades se perdem. Elas estão acontecendo em todo o tempo, mas a gente precisa de muita sincronia, porque senão o desperdício é muito grande. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente nota esse grande diálogo que ele travava com o pai dele. Isso é magnífico. Por que isso é importante para nós? Porque crer implica relacionamento e interação. Guarde isso. Crer implica relacionamento e interação. Crer implica relacionamento pessoal, por uma razão simples. Não há possibilidade de haver fé cristã sem relacionamento. Então, hoje eu quero chamar a atenção de todos para o fato de que Jesus ele ora antes de iniciar o seu ministério. Nessas nossas conversas de fomento de consciência, sobretudo agora no que diz respeito à oração, eu tenho separado pelo menos um episódio da vida do Senhor para mostrar a vida de oração dele e a oração na vida dele. Então, como eu disse para vocês que Jesus ele ora antes de iniciar o seu ministério, deixe-me situá-los. Por exemplo, imediatamente após o batismo, você sabe, João, o batizador, por isso o apelido Batista, é primo de Jesus. É provável que na infância eles tenham se separado, porque se você olhar Lucas capítulo 1, verso 80, diz que o João Batista foi morar nos desertos até chegar a hora dele se apresentar a Israel. Então, João Batista era um cara muito diferente, entendeu? Muito diferente, entendeu? Cara intragável, intragável. Dá só um exemplo. Nem vou falar da estética, entendeu? Nem vou falar da estética. Eu vou só falar, por exemplo, do ethos dele, da ética. Você sabe que, por exemplo, na nossa cultura, se você vai ser batizado, você convida os seus familiares, entendeu? Vai ser uma noite bonita, uma noite auspiciosa, entendeu? Aí você chama todo mundo, bota a sua roupa, pá, vai lá ser batizado, aquela coisa toda. Aí, pô, o pastor tenta incrementar lá nos argumentos, entendeu? Acabei de saber agora que a senhora mãe de Dona Lilian gosta de me ouvir, falou que eu capricho nas palavras, entendeu? Então você tem que fazer. É o dia, irmão. Rapaz, olha o João Batista, cara.
Olha que interessante. O camarada nunca chamou ninguém para ouvi-lo, entendeu? O cara ficava pregando no ermo, porque já aproveito para dizer que deserto não é conforme a nossa concepção ocidental, não é nada de Saara, não é nada disso. Deserto é um lugar ermo, lugar afastado, entendeu? João tá lá, entendeu? Tá lá tranquilo na dele, lá no Jordão. Vem a galera, afluiu a multidão para ouvi-lo, entendeu? Olha que interessante. Ele não chamou ninguém, não usou rede social, não, cara. Não chamou ninguém, não fez nenhum post, entendeu? Tem até o nome do post que te pega pelo colarinho. Como é que chama, galera? Quando você faz um post. Isso! Clickbait, entendeu? Você já faz um negócio só para chamar atenção. O conteúdo não é nada do que a manchete oferece, é tudo mentira. O cara não fez nada disso, entendeu? Porque olha o que é atribuído a ele: voz do que clama no deserto. Olha que interessante. Eu sou a voz do que clama no deserto. A pergunta é de trás para frente. Quem clama no deserto? Deus. Deus é que está falando. Eu sou a voz dele. Olha que interessante. O cara está lá vociferando para o nada. Olha que troço doido. Aí vem a galera, os religiosos, e falam assim: raça de víboras. Porque quando a gente lê isso nesse português lindo, você não pega a visão. Rapaz, o cara chamou simplesmente seus filhos do capeta. Porque assim, víbora te remete à serpente, aí você pensa mais um pouquinho, você vai lembrar de Gênesis, assim, pô, mas Gênesis, serpente é o diabo. Raça de víbora, raça procede de... Eita! Entendeu? O cara chamou os caras na cara. Filhos do diabo. Quem vos induziu fugir da ira vindoura? Olha isso, mano. Vocês estão pensando que vem dar um tibum aqui na minha água vai resolver o problema de vocês? Seu safado. Rapaz, o negócio é sério. Até os homens foi lá, a polícia, entendeu? O cara disse como é que deveria se proceder. O cara era pesado de boca, entendeu? O cara tenso, tenso, João Batista. Então, esse camarada nunca fez esforço nenhum para ser ouvido, tipo assim, não chamou ninguém, pelo contrário, ainda expulsou a galera do batismo dele. Olha que loucura, totalmente diferente do que a gente faz, por exemplo, aqui no Ocidente. Então, após o batismo de Jesus pelo primo dele, interessante, antes dele iniciar o ministério, Jesus passa 40 dias em oração no deserto. Aí sim, vem comigo para Mateus capítulo 4, você pode ver comigo no versículo 1. Mateus capítulo 4, se liga no verso 1. Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim, ó: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note isso, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você pode ver o mesmo episódio também em Marcos capítulo 1, eu vou ler entre os versos 9 e 12, e na sequência, Lucas capítulo 4, tão somente o verso 1. Então, em Marcos capítulo 1, entre os versos 9 e 12, está dito assim: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia, ou seja, veio lá da favela, lá da região norte, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas, capítulo 4, o verso 1, eu leio o 2 também, para a compreensão ficar plena. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias, ao fim dos quais teve fome. Interessante. Então, se a gente fosse conciliar essa narrativa, você percebe que há diferença entre elas. Então, para conciliar, por exemplo, a narrativa de Mateus, segundo a qual a tentação teria acontecido depois dos 40 dias, com a narrativa tanto de Marcos quanto de Lucas, você percebe que, segundo essas duas, ela teria acontecido durante os 40 dias. Então, o pessoal da teologia conjectura que Jesus teria sido tentado o tempo todo e que essas três tentações específicas seriam o clímax do processo. Então, note que depois do batismo e da tentação é que Jesus está pronto para iniciar o ministério. E você perceba também que há um hiato, há um longo silêncio, por exemplo, entre a apresentação de Jesus no templo, se você está tomando nota, é Lucas capítulo 2, entre os versos 21 e 40. Há um silêncio muito grande
entre esses dois acontecimentos, entre a apresentação de Jesus no templo, que foi interrompido tão somente por aquele encontro quando ele tinha 12 anos com os mestres do templo, aí é Lucas 2, entre 42 e 50, esse período aqui, esse ato durou 30 anos. 30 anos. Então, se você contar desde a apresentação até a manifestação em público de Jesus, 30 anos. Se você considerar o episódio em que ele, em participando da festa anual em Jerusalém, fica para trás e é esquecido por Maria e José, passaram-se 18 anos, entendeu? E ele é encontrado no templo, entre os doutores, conversando com 12 anos de idade, interrogando os caras, entendeu? Imagina, e os caras ficaram maravilhados pelas respostas que ele dava, com 12 anos. E aí, quando Maria e José o encontram, ele fala, filho, por que você fez isso? Ele falou assim, que vocês estavam preocupados comigo? Convém-me tratar das coisas do meu pai. Mas ela não entendeu, mas guardou no coração. Isso é um segredo também para nós. Tudo aquilo que você não entender de Deus, guarde no coração. E aí, se você está pensando mais um pouquinho, você fala assim, mas você falou que a gente nunca entende nada que Deus fala, então você tem muita coisa para guardar no coração, entendeu? Porque não dá para entender Deus, não dá. Dá para crer em Deus, entender não dá. Transcende a nossa capacidade de cognição, está para além. Então você guarda tudo no coração e fala, Senhor, está aqui, a hora que o Senhor quiser me dar compreensão, estou aberto. Simples assim. Então, essa quarentena aqui, foram 40 dias de oração e tentação, e é um período extremamente longo. A maior parte de nós aqui é universitária, todo mundo sabe disso. Você sabe os cursos que você faz, você sabe contabilizá-los em horas. Isso aqui foi, no mínimo, 960 horas, capiroto na sua cabeça. Entendeu? 960 horas. Então, interessante que Jesus ele é levado, conduzido, a melhor palavra é impelido, ou seja, empurrado. Então, isso aqui é magnífico. Ele não foi porque ele quis, ele foi porque o Espírito Santo o impeliu, o empurrou para o deserto, entendeu? Você percebe isso nos textos que a gente leu. E é interessante que o Lucas adiciona o fato de que o Senhor estava cheio do Espírito. Guarde isso. Cheio do Espírito. Note bem. Jesus, verso 1 de Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Por que eu enfatizei isso aqui? Porque, às vezes, as pessoas, o texto de Mateus traz isso, fala que Jesus, por exemplo, foi jejuar. Ele não foi jejuar, ele foi ser tentado, está escrito, entendeu? Ele foi ser tentado. Só que o diabo é tudo menos burro, entendeu? O diabo é diabo, mas burro ele não é. Pensa comigo, Jesus de Nazaré é Deus. Só que eu e você sabemos disso porque o Pai contou para nós. Todos nós que temos experiência de sermos salvos sabemos que Jesus é Deus porque o Pai contou para a gente. A pergunta é, e como é que o diabo e os demônios descobriram que Jesus é Deus? Porque não há revelação nas trevas. Pegou? Então a pergunta é, como é que eles souberam que Jesus é Deus? O diabo é observador. Então ele, em observando a raça humana durante tanto tempo, ele olha para cada um de nós e vê o que está lá dentro. Então, em muitos de nós, ainda tem maldade. Esse é o nosso problema. Por isso, a oração, um dia a gente vai conversar sobre isso também. Não nos deixes entrar em tentação. Não é nem cair em tentação, é entrar. Aí a pergunta é, por quê? Porque se ele percebe maldade em nós, que somos salvos, qual é o segredo? Qual é o maior mal que o maligno pode fazer para mim e você? Não é nos matar, não. Isso não quer dizer nada para nós somos salvos, Deus pode nos ressuscitar. Aliás, é isso que ele vai fazer, que é infinitamente e incomparavelmente melhor do que nos curar. Olha que negócio interessante. Então, isso não é problema. Agora, o maior mal que o adversário pode fazer para mim e para você, que somos salvos, é nos arrastar de volta para a rebelião. Aí vai ser uma coisa horrorosa, porque não faz sentido para nós. Então, qual é o segredo? Eliminar todo o resquício de maldade que ainda reste em nós. Para isso, a gente tem que se submeter ao Espírito Santo. Tem que fazer aquela oração do Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Viu que negócio lindo? Porque se restar
Maldade dentro, o capeta fala, ali um negocinho ali para nós ali, ó. Olha um negocinho guardadinho ali, ó, no escondido. Vamos lá, vamos lá. Aí já era. Pegou a visão? Quando ele olhou para Jesus de Nazaré, ele ficou surpreso. Nesse homem, tudo é Deus. Não tem nada de ruim nele, tudo é Deus nele. Só pode ser ele. Só que Jesus é um negócio impressionante, cara. Que o diabo gosta da galera assim que é altiva, entendeu? A galera que gosta assim de andar com o nariz mais para cima. Pô, Jesus passa 30 anos, gente. 30 anos no anonimato, tranquilinho. Só que tem um probleminha. A mãe dele sabia. Lembra disso? Pô, ela sabia, o anjo contou para ela quem ele seria. 30 anos. Aí eu vou adiantar um pouquinho a matéria também, até que um dia ela não aguentou. Lembra da festa? Acabou o vinho. Traduzindo, mais alguma coisa aí? Aí falou, mulher, que tenho eu contigo? Aqui no Ocidente parece que foi uma falta de respeito. Não, pelo contrário, foi absolutamente respeitoso. E ele arremata. Não chegou a minha hora. Ou seja, não ouvi meu pai falando nada ainda. Ó, viu que interessante? Esse é Jesus de Nazaré. Cara, quando a gente olha para isso, tudo fica muito claro. Me lembro de ter dito a vocês no encontro anterior, logo no final da reflexão. Pensa numa coisa assim que foi desastrosa na vida. Aí cada um de nós pensou. Tem a boa e tem a desastrosa. A desastrosa, se ela aconteceu, pode crer que a gente não estava orando. A gente não orou nem antes, nem durante, nem do depois. O antes me colocou na situação. Quando eu me vi nela, e como é que eu saio agora? Porque aí um senso de vergonha me acompanha e eu fico sem saber, e agora como é que eu falo com Deus? Olha que loucura. Ao contrário também é verdadeiro. Se você mandou bem, pode ter certeza que rolou uma oração antes, rolou uma oração enquanto, e continua rolando a oração depois. Isso tudo a gente aprende com Jesus. Então, nesse caso, qual é o segredo? Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. O adversário, em sabendo quem ele é por observação, sabia que onde? Porque o que é tentação é a pergunta também. Tentação é o encontro do pior ser com o pior que há em mim. Só que em Jesus não há pior. Então o diabo sabe o que eu vou usar para tentar um camarada que nele tudo é Deus. Não tem ponto de apoio para mim, a não ser na sua fragilidade humana. Primeiro dia, o capeta não apareceu. Segundo dia, também não. Para encurtar a história, só no 40º dia, quando o corpo de Jesus já não estava aguentando mais. Porque esse jejum aqui, nesse caso de falta de comida, é a melhor palavra, é só de comida, não é de água, porque de água não dá. Então tinha água, não tinha comida. Aí nesse 40º dia aparece quem? Já que você é quem é, porque em português esse se dá a ideia de condicional. Não é condicional, porque o diabo é tudo menos burro. Ô, grato. Obrigado, Gás. O diabo é tudo menos burro. Então, note que Marcos 1,11 diz assim, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Isso aqui é validação da identidade de Jesus antes mesmo dele fazer qualquer coisa. Olha que interessante. Então o pai já disse, você é meu filho, motivo de toda a minha alegria, estou plenamente satisfeito com você. Antes da tentação, qual a última coisa que Jesus ouviu? Isso aqui é a minha identidade. Aí chega o capeta, ele não está dizendo assim, se você for o filho, não, eu também sei. Então, já que você é quem é, quando essas pedras se tornarem pães, ou seja, faz aí, porque você está com fome. Você tem que ser um tipo de ser que tem que ter as suas necessidades supridas quando você quiser. Olha que interessante. Vou parar aqui, porque senão eu já sei que o negócio vai longe. Jesus fala, então, você chegou atrasado, cara. Eu já comi. Entendeu? Duas respostas. Você chegou atrasado, eu já comi, ou aqui ele deu também. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que isso significa? Não ouvi nada do meu pai acerca de eu comer. Então, enquanto ele não fala, eu não me movimento. Esse é o segredo da vida. Se Deus de fato é aquilo que o Tomás de Aquino diz, que é o primo motore, ou seja, nenhum de nós deveria se mover no universo sem ouvir a voz. Entendeu? Qual é o problema? E ansiedade. 30 anos, irmão. 30 anos. Imagina você sendo Deus, encarnado, sabendo o que tem que fazer, esperando 30 anos. Ah, mas eu quero ver quem espera 30 anos, tá? Vou elencar os dois. Ele e o primo dele.
Ele ainda foi melhorzinho, ainda trabalhou 3 anos e meio. Esperou 30 para trabalhar 3 anos e meio. E o primo dele que esperou 30 para trabalhar 6 meses? Entendeu? Pega essa. E outra, hein? Ficou preso porque foi fiel à palavra de Deus e nem visita do primo recebeu. João Batista, na cadeia, nem visita recebeu. Rapaz, isso é tudo muito sério, irmão. Já parou a pensar? Sei lá, tipo assim, você pega um horizontal aí, fica enfermo, galera não te visita, você não vai ficar bolado? No mínimo. Agora você imagina, Jesus não visitou o primo dele na cadeia, irmão. E o cara morreu e ficou por isso aí mesmo. Pegou a visão? Tenso, hein? Então, o diabo sabe que Jesus é Deus, por observação, chegou no 40º dia, quando o corpo dele já estava pedindo arrego. O segredo aqui é exatamente esse que o Lucas adicionou no verso 1, que Jesus estava pleno do Espírito Santo. Então, quando a gente nota esse texto, a gente nota-se também que é um tempo de estranhas plenitudes, pelo menos 3. Note, plenitude do Espírito Santo, plenitude de fome, plenitude de oração, na verdade 4, e plenitude de tentação. Plenitude no Espírito, plenitude de fome, ou seja, de escassez, plenitude de oração, parece até paradoxal, e plenitude de tentação. O que vai acontecer com Jesus de agora em diante, depois dessa aprovação por ele ter passado incólume pelas tentações? Então, Jesus ele vai deixar a carpintaria, vai deixar a mãe, que certamente nessa altura aqui já era viúva, por isso que a gente não ouve mais menção acerca de José, vai deixar também os seus irmãos, não sei se todos vocês sabem, eu não tenho a segurança de saber se todos já têm essa informação, de que os irmãos de Jesus não criam nele, entendeu? Só foram crer depois. Mas aqui ninguém cria nele. Pelo contrário, ainda debochavam dele, dizendo o seguinte: ninguém que queira, por exemplo, no jeito que o Queco diz, que queira, por exemplo, ser notado, não faz essas coisas no anonimato. Por que você não faz para todo mundo ver? Olha isso, cara. Aí ele responde assim: a minha hora não é chegada, mas a de vocês é em todo o tempo. É o que eu estou tentando dizer. Traduzindo, vocês estão desperdiçando oportunidades, entendeu? Porque os caras ficavam incitando Jesus toda hora. Então, nesse momento aqui, ele vai romper com tudo isso. Vai deixar o trabalho dele, vai deixar a mãe, vai deixar os irmãos, para que ele possa se dedicar integralmente ao ministério. O que foi isso e o que isso, na verdade, significa? Foi uma mudança brusca, tanto quanto ao cenário, quanto à movimentação e à ocupação. Então, de agora em diante, depois dessa aprovação na tentação, Jesus ele vai conviver diretamente com o ser humano, com as suas complicações, com as suas questões, com as suas enfermidades, com os seus problemas, com as suas maldades, com as suas carências. Então, de agora em diante, Jesus vai atender pessoas em toda parte, a ponto dele não ter mais nem tempo para comer e não ter nem onde mais reclinar a cabeça. Isso é um negócio interessante. Por exemplo, às vezes eu fico pensando se Jesus emitisse um relatório de um dia de vida dele, por exemplo, uma junta missionária, todo mundo traria de volta do campo. Entendeu? Porque ele ia falar: rapaz, hoje eu ministrei tanto, curei tanta gente que não deu nem tempo de comer. Rapaz, os caras falaram: volta aí que você está enlouquecendo. Você tá maluco? Como é que você faz um negócio desse? Entendeu? E outra, também não tem casa não, fico por aí. Entendeu? Me lembro um dia, fui chamado por uma comunidade aqui da cidade para fazer uma oficina. Aí falei 2 vezes e a oficina que eu tinha que ministrar era sobre evangelização com moradores de rua. Aí lá vai o Andrezão, né? Eu fui começar pelo começo, né? Já que Jesus é o modelo, leva esse negócio a sério. Aí só abri o texto e falei assim: então, o nosso Senhor é morador de rua. Rapaz, deu uma correria lá no Congresso dos Irmãos. Os caras escandalizaram. Eu falei: como assim? Eu falei: calma, irmão. Tá escrito aqui, ó. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, conjunção adversativa após a vírgula. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí os irmãos começaram a se dar conta. Eu falei: né? Eu falei: gente. Porque aí fica mais fácil, entendeu? Porque se você entender que aquele que nós adoramos como Senhor do universo é o morador de rua, em situação de rua, para ficar mais perfeito, aí fica fácil de conversar com as outras pessoas. Agora, se você não tem isso em mente, aí já vira outra coisa. Você vai querer pregar o evangelho assim, num outro patamar, como se você estivesse em cima, os caras embaixo. Aí já não vai dar certo. Porque, na verdade, evangelização é só um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. É tão somente isso. Simples assim. Agora, se você não tem isso em mente, aí vai fazer besteira. E essa besteira não tem nada a ver com Cristo Jesus. Então,
Nesse momento em diante, Jesus se torna essa pessoa que ministra com tanta intensidade que às vezes não tem tempo nem de comer e nem mesmo de onde reclinar a cabeça. Em você tomando nota, pode anotar aí assim, Marcos 6:31 e Mateus 8:20, é de onde eu depreendi essa compreensão. Então, de agora em diante, Jesus vai lidar com o legalismo de alguns e com a hipocrisia de outros. Aí são os religiosos, que é quando veio aqui fazer menção na palavra devocional, ele citou Nicodemos, ele era desse time. Nicodemos é mestre em Israel, entendeu? É interessante que quando Jesus fala com ele, no nosso texto em português, não vem o artigo. Então, assim, tu és o mestre de Israel e não sabe disso? Entendeu? Aí o negócio esquenta mais ainda. Ou seja, você está ensinando o quê? Entendeu? Porque a conversa ali é alto nível, entendeu? Você é o mestre de Israel e não sabe isso? Como assim? Entendeu? Jesus deu um checkmate no Nicodemos. Então, qual é a questão? Tinha os escribas e fariseus. Escribas e fariseus. Quem são os escribas e quem são os fariseus? Os escribas eram os caras que achavam que sabiam tudo acerca da lei de Deus. Eram os estudantes. E já os fariseus eram os caras que achavam que viviam tudo que os escribas achavam que sabiam. Que interessante. E aí esses caras tiveram muito problemas com Jesus e Jesus com eles. Se você continua lendo o Evangelho segundo João, chega uma hora que você cansa. Você fala assim, cara, já estou cansado de ver Jesus trucidando os fariseus, cara, os escribas, os caras não aprendem, é o dia inteiro. Porque uma das funções deles, na verdade, dos fariseus, era discernir quem era o Messias. Então, qualquer pessoa que aparentasse ser Messias, os caras tinham que ir lá meter o gabarito nele. Qual era o problema de Jesus? Que ele não encaixava. Não encaixava. Muito embora fosse muito mais perto dos fariseus, mas não encaixava. Então, os caras ficavam loucos com ele. E os sinais que Jesus fazia, só o Messias podia fazer. Isso é que é interessante. Aí os caras pirou, porque não encaixava no padrão deles, mas fazia o que devia ser feito. E agora? Entendeu? Só restava uma solução. Qual? Conversão. Daí o Nicodemos ir lá à noite, pô. Mas o cara ficou naquela sinuca, entendeu? Então, nesse momento, Jesus tem que lidar exatamente com o legalismo de alguns, hipocrisia de outros. Jesus vai curar toda sorte de doenças, vai expulsar demônios e ressuscitar mortos. Jesus vai transformar, por exemplo, água em vinho, que eu adiantei para vocês, vai multiplicar pães e peixes e vai acalmar, por exemplo, tempestades e fazer ventos cessar. Jesus vai perdoar pecadores e pecadoras, vai pregar arrependimento e a chegada do reino dos céus nas 3 províncias de Israel: Judéia, Samaria, Galiléia, dos 2 lados do Jordão. Jesus também vai escolher algumas pessoas para que estejam com ele, para que participem da mesa com ele, ou seja, comam com ele, para viajar com ele, para ser testemunha dele e para dar continuidade na obra também. Isso aqui é magnífico. E essa continuidade se dá exatamente através da ação magnífica do Espírito Santo. Então, aqui tem um segredaço que também eu vou conversar com vocês no outro encontro. Jesus vai escolher algumas pessoas para estarem com ele. Qual é o segredo? Jesus ora antes de começar o seu ministério. Jesus também ora antes de escolher aqueles que vão dar continuidade àquilo que ele começou pelo Espírito Santo. Então, a oração está presente em todo o tempo. Nenhum ministério pode começar sem antes a gente passar tempo com Jesus. Simples assim. Não tem como ser diferente, porque senão a gente não tem o que dizer. Então, essas pessoas que Jesus escolheu passaram esse tempo com ele, tomaram refeições com ele, viajaram com ele. É interessante quando a gente lembra disso, porque muito dos ensinos que a gente tem compilado no Evangelho são conversas de Jesus andando com os discípulos. Interessante que às vezes a gente faz isso por comodidade sentados, né? Porque senão seria mais difícil. Imagina se a gente estivesse lá no sol agora, não seria tão agradável quanto a gente aqui. Só que a gente precisa se lembrar que isso tudo aconteceu em movimento, sempre em movimento. Eu me lembro que quando eu fui conversar pela primeira vez com a turma do Zion, nos espaços da Assembleia, teve um estudante que virou para mim na segunda conversa e levantou a mão com toda a espontaneidade de alguém do 6º ano e falou assim: professor, por que tudo que você lê aí começa com E? Eu falei, cara, eu olhei no olho dele e falei, caramba, eu levei a vida para descobrir isso, ninguém me ensinou, eu tive que aprender sozinho, o cara pegou, porque ele ainda tem criancitude. Aí eu pude dizer para ele, porque o ensino de Jesus é dinâmico, as aulas dele são diferentes das nossas.
As nossas são feitas com hora marcada, num lugar, com teto, parede. A dele não, é pela vida. Então, por isso que tem sempre esses exinhos para dar a ideia de movimento. Por exemplo, quando você lê Marcos, você encontra sempre a palavra imediatamente e logo, para dar velocidade no texto. Pode investigar, sempre tem. Então, a maioria dos textos começa com E, exatamente por essa ideia de dinâmica e ideia de movimento. Então, Jesus também vai enfrentar, a partir do início do ministério público dele, oposição, escárnio, perseguição e ameaças, tanto de prisão quanto de morte. Então, a cada passo de Jesus, depois de vencida a tentação, o aproxima lentamente da cruz do Calvário. Como é que isso tudo se aplica à nossa vida, esse recorte que eu fiz da vida de Jesus, dos momentos de oração dele, da vida de oração e da oração na vida dele? Eu disse a vocês que há uma relação das orações de Jesus com os acontecimentos, tanto anteriores quanto posteriores que o envolviam. E a gente pode ver isso sempre nos textos que tanto segue quanto antecede. Então, quando a gente nota essa panorâmica que eu procurei construir, a gente percebe que o elo entre a infância, a adolescência e a mocidade silenciosas de Jesus e a sua manifestação pública é o deserto e tudo o que ele significa. Sem que Jesus passasse por esse deserto, não haveria a menor possibilidade de habilitação para o ministério em público. O que isso significa? Por exemplo, qualquer um de nós que quiser experimentar a vitória em público precisa primeiro, antes, experimentá-la no privado em particular. Entendeu? Por exemplo, eu faço uso do púlpito. Não tem como eu ser bem-sucedido aqui, ser exitoso, se não rolasse uma aprovação em particular. Não tem como, entendeu? Porque eu não posso fazer isso aqui na força do meu ser, entendeu? Não tem nada a ver com intelectualidade, tem que ver com unção. Tem que ver unção, nesse caso, aprovação. Se Deus aprovar, por exemplo, vou testemunhar. Fred pediu, ainda vou falar mais, por hora eu vou falar bem sucintamente. Naquele domingo, dia 14, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Olha um negócio difícil, cara. Por quê? Explico. Cada momento da igreja, eu vou dizer assim, tem uma moda, entendeu? Então, tá na moda agora os caras investirem na iluminação. O negócio agora é iluminação, porque tá filmando, entendeu? Então, a luz fica excelente. Se eu fosse só do time da música, que eu sou, e do teatro, pô, a iluminação tá perfeita, só que tem um probleminha. Quando eu acendo ao púlpito, eu não vou tocar, vai ter elementos de teatro, mas eu preciso ver a congregação. O que acontece? Aquela luz não foi projetada para um pregador, foi projetada tanto para a música quanto para um teatro. O que ela faz comigo? Me cega. Então, eu ali onde eu estou, quem está me vendo está um espetáculo, está lindo. Só que eu não estou enxergando ninguém. Beleza, quando eu acendo ao púlpito e isso acontece, primeira coisa que eu falo é, por gentileza, aí eu explico, poderia desligar essa luz aqui em mim e ligar, ou pelo menos ligar no auditório? Aí eu explico que eu preciso ver vocês, porque se eu fosse do teatro, eu não poderia ver a audiência, porque em vendo a audiência, eu posso perder o texto, eu me distraio. Agora aqui é o contrário, eu preciso te ver, porque à medida em que eu te vejo, não sei explicar, mas as palavras me sobrevêm, e aí eu falo. Entendeu? Mas se eu não te vejo, é como se eu estivesse falando para não sei o quê. Meu irmão, quando eu ia falar isso, a irmãzinha começou no piano. E eu sou da música também. E quando toca, alguma parte do meu cérebro também funciona. Agora, você imagina eu tendo que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Resultado? Não falei nada. Não falei nem para ligar a luz, não, porque eu não consegui, eu nem sabia de onde aquilo estava vindo. E o prédio dos irmãos, lá onde eles se reúnem, tem um formato diferente. Então, não era tão profundo, mas era muito mais como fala assim, na horizontal. Então, tinha gente lá para baixo, gente para lá, e tinha uma galera atrás da pilastra. Se vocês viram meu stories, dá para perceber. Uma pessoa que viu falou assim, nossa, olhando por aqui é outra coisa. Eu falei, você não imagina como foi difícil. E aí, numa dessas, de concatenar as ideias, eu tenho algo que eu já tenho em mim, eu sei o que eu devo dizer, coisas acontecem enquanto eu estou dizendo, e eu preciso administrar tudo isso, e não é fácil. Se eu não tivesse uma experiência pregressa, mano, você se perde. E numa dessas,
eu tive que fazer um esforço hercúleo. Por que eu estou contando isso? Porque nesse esforço que eu fazia, eu até comentei com o Fred aqui em off, a paranoia me sobrevém. Aí chega uma hora que eu penso assim, cara, isso aqui não deve estar servindo absolutamente para nada. E aí, por incrível que pareça, de tudo que eu já falei, sobretudo agora com essa questão de internet, foi um recorte para a internet e o negócio está reverberando aí, tem 2 semanas direto. Entendeu? Tem gente além mar me procurando, falando que entendeu, porque lá pelas tantas, nem sei porquê, ainda soltei um espanhol no meio da pregação, que até eu falei assim, eu acho que a minha mente estava tão acelerada que eu consigo, tipo assim, por experiência, tem hora que é como se eu saísse de mim, eu dou um rolé e vejo como estão as coisas. Dá para fazer isso, mas você tem que ter experiência, senão o negócio é tenso. E aí teve uma hora que eu falei assim, mas o que eu tô falando, cara? E não é que esse queda-te tranquilo chegou lá na Espanha? Entendeu? Porque quem tá na Espanha entendeu também. Falei, que isso, cara? Por que eu tô falando isso? Por causa do Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo, entendeu? Porque se não fosse, porque eu sei que não fui eu que falei aquelas paradas, não, porque eu estava querendo falar outras coisas, entendeu? Mas naquele momento foi necessário. E encerro essa explicação dizendo o seguinte: por exemplo, vocês que me conhecem, eu não preciso ficar falando que meu apelido é Michelin por causa disso, daquilo. Você já me conhece. E mesmo assim, já foi testemunhado aqui na congregação que há coisas que eu disse que tem gente que já ouviu, já tem uns 15 anos, agora que está começando a entender. Agora você imagina quem nunca me viu na vida. Mano, eu acho, presumo que deve ser assim. De onde veio esse disco voador que deixou esse ser aqui? Entendeu? Porque assim, deve ser muita informação de uma vez só. Entendeu? Tanto questão estética quanto é tudo. Então eu procuro assim, trazer o povo, quando o cara entender assim, que legal, para ver se entra alguma coisa. Só que nisso existe um negócio chamado tempo. E às vezes o tempo passa e eu nem consigo falar aquilo que eu realmente gostaria, porque se eu não fizer uma introdução, se eu não construir uma base, eu acho que a galera não vai pegar nada, porque o jeito de pensar talvez pode ser muito diferente, de expressar e etc, etc. Então, qual é o segredo? Quando a gente percebe que o deserto foi extremamente necessário para Jesus, a gente também valoriza isso na nossa vida. Sem esse espaço para a gente resolver o que há para se resolver no íntimo, no silêncio com Deus, a gente não pode jamais esperar que vai experimentar êxito também em público. Então, há que haver, por exemplo, um cuidado assim naquilo que a gente faz no anonimato. Guardem isso com carinho no coração. Então, note que o prelúdio do ministério de Jesus foram esses 40 dias de oração. E aí eu fico pensando se às vezes Deus não fica no íntimo dizendo assim: precisamos nos ver mais, hein? Eu sou Deus, eu sou assim, rapaz, estou com saudade de você, hein, cara? Tem um tempo que você não aparece, entendeu? Saudade de você, saudade da gente conversar. O que você anda fazendo aí? Imagina Deus falando um negócio desse pra gente. O que você anda fazendo? Aí lá em algum lugar a gente deve pensar assim, eu estou fazendo. Porque presume-se que nós que somos salvos estamos naquilo que Deus está fazendo. Agora, você imagina Deus falando assim, rapaz, você está sumido? Aí o que você vai falar para ele? Não, quando fazendo umas coisas, o que você anda fazendo que eu não estou sabendo? Porque deve ser um negócio muito interessante. Cara, que loucura. Só no tom bem-humorado mesmo, para a gente dar umas risadas e ver assim, estou em pecado, hein? Estamos. Então imagina Deus falando assim, estou precisando te ver mais. Com isso eu quero dizer que Deus espera por nós e pelas nossas orações. Se a gente quer ser bem-sucedido, a gente precisa ter esse tempo com o Senhor. Vou relembrá-los daquilo que procurei ensinar. Nosso irmão Lutero, quando ele disse que a oração é o suor da alma, e que ele tinha tanta coisa para fazer que se ele não orasse pelo menos 4 horas por dia, não fazia absolutamente nada. Então, em lembrando que o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um Deus relacional, não faz sentido nós não nos relacionarmos com Ele, não faz sentido deixando que Ele espere pela nossa presença. Então, Deus não somente sabe quem nós somos, o que nós fazemos, como também ele é afetado por aquilo que nós realizamos. Então, uma coisa interessantíssima seria a gente sempre separar esse tempo para trocar ideia com Deus, tanto de modo particular quanto de modo comunitário. De modo particular, você já sabe, é o seu quarto, é o seu tameion, é o seu lugar reservado para você se rasgar diante da Trindade. De modo comunitário, se você quiser, a gente tem o nosso espaço da conversa orante.
toda quarta, salvo raras exceções, sexta-feira, a gente tem o nosso espaço, e é exatamente isso, é uma conversa orante. A gente começa a conversar, e à medida que a gente conversa, em havendo necessidade de intervenção, a gente faz as intervenções, e no final a gente ora de modo comunitário. Por que é importante orar? É a última coisa que digo, e de fato a gente ora. Orar é importante para a gente vencer, por exemplo, os nossos ídolos. Aí se fala assim, como assim, André? Ídolos? Orar, você sabe, é ter uma conversa, ter uma audiência com a Trindade. Qual é o problema? Simples. Depois de Gênesis 3, há muitas vozes no universo. Muitas vozes. Até Gênesis 3 só havia uma voz no universo. Qual voz? A de Deus. Ouviu a voz, opa, Deus falando comigo. Só que agora não, são muitas vozes. Muitas vozes. Por isso essa cacofonia. O que é idolatria? Idolatria é você ouvir qualquer outra voz que não seja do Espírito Santo. Idolatria é você ouvir qualquer outra voz que não seja a voz do Pai. Idolatria é você ouvir qualquer outra voz que não seja do Filho. Idolatria é ouvir qualquer voz que não seja da Trindade. Qual é o problema? Todas as vozes que há no universo estão tentando captar a atenção do ouvido humano. Então, qualquer voz que a gente ouvir que não seja a voz da Trindade é idolatria. Esse é o problema. Olha quantas vozes tem aí. São muitas vozes. Então, se a gente não tira esse tempo para passar com o Senhor, para ouvir a voz no meio desse barulho, pode ser que a gente enfie o pé pela mão, pode ser que a gente desperdice inúmeras oportunidades e isso não vai ser bom. Então, essa era a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nessa manhã. Uma vez que disse, creio que nos resta, de fato, orarmos. Vamos falar com quem resolve? Senhor, é sempre motivo de alegria para nós, toda gratidão, desfrutarmos de momentos como esse. Nessa manhã, com segurança e convicção, podemos dizer que ouvimos a tua voz. Ouvimos através dos cânticos, das orações feitas, da palavra devocional, da palavra exposta agora também. E todas as vezes que nós ouvimos a tua voz, nós percebemos que sempre há algo a ser transformado em nós. Quando nós nos comparamos com esse modelo por excelência, que é o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, a gente percebe que nós estamos aquém. Hoje nós tivemos um recorte, um episódio da vida do Senhor, em que ele orou antes de iniciar o seu ministério. E nós percebemos que não há nenhuma possibilidade de obtermos êxito naquilo para o qual o Senhor nos chamou sem oração. Então, Pai, ser misericordioso com cada um de nós, nesse tempo que temos, dessas 24 horas, que a gente saiba separar um tempo apropriado para estarmos contigo, ouvirmos a tua voz, alinharmos o que há necessidade de ser alinhado, equalizarmos, e aí sim nos apresentarmos em público. Porque nós queremos obter êxito, nós sabemos que é possível viver essa vida bem-sucedida diante de ti para o máximo louvor da sua glória. Entretanto, Pai, reconhecemos que é absolutamente impossível sem esse contato pleno contigo. Então, nessa manhã, Deus, nós reconhecemos que muitas coisas têm tirado o nosso tempo e não são coisas proveitosas, pelo contrário, são coisas que só nos fazem desperdiçar tempo, que é algo precioso que não volta. Então, continua sendo paciente conosco, Deus, e nos ensina a fazer a melhor gestão e administração desse recurso incrível que é o tempo, de modo que separemos, sim, tempo significativo para termos comunhão contigo. Nessa hora, Pai, é assim que nós oramos, com alegria, com gratidão, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.